é preocupante, né? Nós vamos conversar agora com o Marco Antônio dos Santos, meu amigo Marcão, presidente do Sindicato Rural lá de Itaquaritinga, sobre a safra de laranja, né? Eu volto a dizer, vi uma reportagem em que o foco era, ó, chacoalhou o pé, a laranja cai. Isso não pode acontecer, o fruto está diminuindo, né? O que seria isso? Isso pode impactar, isso vai impactar na safra de laranja. É sobre isso que a gente vai conversar com o Marco Antônio dos Santos, meu amigo Marcão. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom, Garcia, tudo bem? Tudo certo, é um prazer tê-lo com a gente novamente. É um prazer novamente estar com vocês aí, vocês sabem disso, vocês são muito amigos. Ô Marcão, laranja caindo com facilidade do pé, né, e diminuindo o seu tamanho. Conta pra gente como é que tá essa situação aí. É a seca que tá fazendo isso? Porque as chuvas não foram o que todos esperavam, né, Marcos? Exatamente, as chuvas não foram satisfatórias no momento que era para chover, no início de dezembro, janeiro, fevereiro, a precipitação de água foi muito baixa, né? Então, os pés de laranja têm uma deficiência hídrica. Por outro lado, também na época da floração dos pomares, que é setembro a novembro, não veio as chuvas também, né? Então, aonde que caiu essas flores, não vingaram, por isso nós vamos ter uma safra dos últimos 36 anos, a menor safra, que nós vamos colher de 232 milhões de caixa. É a seca, é o greening, todos esses fatores, tanto fitossanitários como climáticos, que efetivamente não vamos deixar colher uma safra satisfatória. E é como você falou, com essa seca, as laranjas, elas soltam das árvores, né? Não resiste, solta pequena, então ela cai, então tem que rastelar o chão, essa coisa toda, é outro custo para o produtor. Infelizmente, esses fatores climáticos e esses fatores fitossanitários dificultam uma boa colheita. Bom, a região, né? Eu vou falar aqui do Nivaldo Davolo, grande produtora de Itaquaritinga, com mais de 35 mil pés de laranjas plantados aí em Itaquaritinga. Ele resumiu tudo isso como desolador para a citricultura paulista. É nesse ponto mesmo, Marcão? Eu não tenho dúvida. Quem é citricultor tradicional já passou por vários, ah, várias dificuldades, né? De preço, de dificuldades de produção, depois é a época do cancro cítrico, depois é a época do amarelinho, agora é a época do green, propriamente dito. São produtores que enfrentam essas situações que muitas vezes são situações que não têm solução. Que nessa questão do green, nós estamos lutando há mais de 15 anos com essa doença, até hoje não achamos nada que podia controlar, podia cessar essa doença, muda resistentes, defensivos efetivamente eficazes. Então não tem, propriamente dito, você tem um controle, né? Um controle que você tem que passar defensivos a cada 12, 15 dias no máximo. Pomares mais novo cada semanalmente. Então o custo é muito alto. Então a citricultura imigrou. Nós tínhamos uma citricultura pujante na nossa região aqui, Matão, Araraquara, Itápolis. Hoje essa citricultura já saiu da nossa região, foi para o sul-oeste do estado, do Itu, Sorocaba, essa região do sul do estado, aonde o green já imigrou para lá também. Então hoje tem muitos produtores plantando em Minas e tem muitos produtores já imigrando para o Mato Grosso. Entendeu? Então são situações que eles fogem dessa doença, né? Desse psilídeo, para tentar tirar pomar sadio. Então a citricultura tem vários desafios. Mesmo que os preços estão bons esse ano, em decorrência dessa quebra de safra, o custo é muito alto e elevado para se produzir ainda. Porque quando se fala em perder produção, né, 5 gramas abaixo do esperado, 3 gramas abaixo da média, porque a laranja também é o peso. A laranja, quanto mais pesada, mais suco ela vai fornecer. Exatamente. E a laranja é composta de sólido solúvel, né? Água e suco. Então ela vai perdendo a água, fica o suco propriamente dito, que muitas vezes
como a gente vende por caixa-peso, não vendemos por sólido solúvel, então você tem uma perca na caixa, vai muito mais laranja, pesa muito menos a caixa de 40 quilos e 800 gramas para você enchê-la, né? Agora, Marcos, você falou aí do grime, né? O grime tá afetando, né, cada vez mais, ele encarece a produção de laranja, os cuidados têm que ser totalmente outro, a eficácia do combate ao grime, né, em falando-se no combate ao grime, o grime é uma doença na laranja que é própria aqui do Brasil, existem outros locais também, Marcos? O greening acho que foi detectado, acho que a primeira vez, se não me engano, na China. E se espalhou para o mundo. Os Estados Unidos hoje acabou, já não tem a citricultura americana, já ficou inviável em decorrência do manejo que tem que ser feito nos pomares, questão de mão de obra, pulverizações, essa coisa toda, mas o greening efetivamente é no mundo. E onde está a laranja, a citricultura, não só a laranja, como o limão, as tangerinas, esse psilídeo vai. E nós estamos perdendo a guerra com ele, né? Nós já faz tempo que nós estamos perdendo essa guerra. Até hoje nós não conseguimos ainda desenvolver uma muda resistente a isso, alguma coisa eficaz. Então nós fazemos o controle, rotacionando defensivos, né? Com princípios ativos diferentes para você controlar esse psilídeo, né? Esse psilídeo efetivamente transmite a doença, onde o pé de laranja não produz mais, a laranja não desenvolve. É uma perca significativa. E é uma doença que realmente não é só no Brasil, nos lugares do mundo também existe, e o mundo está trabalhando, os pesquisadores em cima disso, mas até hoje não encontramos nada eficaz para combater essa doença. O grime, para a gente entender melhor, para que você está em casa entender, ele ataca o pé ou a fruta, ou os dois? O pé. Ele vai no pé, né? Ele imagina que ele é um psilídeo que ele vai no pé, contamina a árvore e os vasos, tipo os vasos sanguíneos da árvore, né, onde passa a seiva, entope tudo. Não circula mais nada. E onde que a planta morre. Não produz. Então é uma coisa semelhante a isso. Entendeu? Ele vai na árvore e ele transmite de árvore e essa árvore tem que ser erradicada, porque ela é uma árvore sintomática que ele transmite para outras árvores sadias, né? Então muitos produtores ainda não erradicam, porque é uma pena, né? Você pega pomares aí novos de 7, 8 anos, deu uma dificuldade tremenda para ser implantado. E aí começa a aparecer essa doença, ela começa a aparecer mesmo depois de 4, 5 anos. Quando o pomar está no auge, ele começa a aparecer. E a erradicação é triste para o produtor. Então, muito produtor não erradica, convive com ele aí e vai se espalhando a doença. Infelizmente é isso, que é uma doença que nós nunca vimos uma coisa igual a isso. Sabe, como eu falei, já trabalhamos combatemos o cancro cítrico, a CVC, mas agora o greening efetivamente foi para realmente desequilibrar o segmento. E a falta de chuva vai deixar o pé mais acessível a essa doença, né? Por incrível que pareça, quando a seca parece que realça mais, a árvore sempre mostra mais o greening, somente quando efetivamente começa a seca, parece, mas esse pé não tinha, apareceu. Não tem dúvida, porque ele realmente, com a déficit hídrico, o greening parece que fica mais vivo, impressionante. Então, aonde que os pomares, muitas vezes você vai ver, tá todos amarelos. Né? É uma judiação. Por isso que o pessoal está imigrando para outros estados, tentando fugir dele, porque realmente aqui em São Paulo, somente aqui nossa região já é totalmente inviável, né? É totalmente inviável. Outras regiões também, como Limeira, Pirassununga, ficou totalmente inviável também. E onde que eles aonde plantou a citricultura nova, Taquarituba, essa região toda aí,
e realmente não tinha, mas já chegou já faz alguns anos, e aí o pessoal foi para Minas ainda se produz alguma coisa, agora estão indo para Campo Grande, tá assim, né? Assim, o pessoal está correndo até a hora de descobrir realmente uma muda sadia que repele esse psilídeo, né? Marcos, bom dia. Quem está falando é o Felipe. A gente sabe que o Brasil é o responsável por 75% da produção mundial de suco. E você acha que com essa florada, essa queda na safra, os estoques de suco de laranja aqui no Brasil podem acabar zerando? Veja bem, você vê, em decorrência disso tudo, você vê os patamares das cotações da Bolsa, do suco, patamares nunca totalmente elevados, altos, né? Porque há pouca oferta. O preço, efetivamente, no ano passado vendíamos a R$ 45 uma caixa, hoje estamos vendendo a R$ 80 uma caixa, porque você não tem oferta. Você não tem oferta de laranja, então onde diminui a produção de suco. Isso reflete no mundo todo. Pode ter certeza que na ponta final lá, tanto para o consumidor americano, europeu, para o brasileiro, vai chegar mais caro. Não tenha dúvida disso. Vai ter um acréscimo de preço significativamente, porque é pouca oferta. É pouca oferta de suco e a tendência é de alta. E a gente sabe que toda a cadeia produtiva também gera bastante vagas, né, muitos empregos. E com essa queda na safra nesse setor, o que pode acontecer nesse quesito de empregos, Marcão? Veja bem, existem aqueles trabalhadores que sempre colhem laranja todo ano, né? Tanto para a indústria como para o produtor, mas a oferta de mão de obra também vem caindo. A oferta de mão de obra do colhedor de laranja, em várias regiões, está uma dificuldade tremenda. Você não tem essa mão de obra, você tem que ficar procurando essa mão de obra, muitas vezes quando você encontra ela é cara, então você tem que se adequar. Então essa questão da mão de obra de colheita, ainda nós vamos ter uma dificuldade tremenda no futuro bem próximo, porque ainda não foi desenvolvido uma máquina para colher laranja, né? De fruta de modo geral. Então a fruticultura, nossa região é muito forte em manga, em goiaba, em limão, e precisa de gente para fazer a colheita. E realmente essas pessoas, você está cada vez mais difícil para encontrar trabalhador para colher a fruticultura de modo geral. E com essa quarta onda de calor que está prevista ainda para 2024, pode afetar ainda mais a próxima florada? Não a florada em si, mas a fruta que está no pé. Ela não desenvolve, não tem crescimento, perde peso. A outra pequena, que é para sair no final do ano, também não desenvolve. Então, os pomares irrigados também, mais que se irriga o pomar, ele dá uma ajuda, mas não satisfaz a planta num todo. Não tem nada melhor do que a chuva. Você vê, ontem deu uma chuva em algumas regiões, teve região que nem choveu. Para cá, em Itaquaritinga, deu 5 milímetros, região de Borborema, de Araraquara chegou a dar 10, 12 milímetros. É muito pouca chuva, né? Então, aonde que essa onda de calor ainda, temperatura alta, mas não tem dúvida, a laranja não desenvolve. Não desenvolve e se realmente permanecer essa onda de calor e realmente as chuvas não vir mais, porque é preocupante, né? Não choveu. Por incrível que pareça, a chuva está diminuindo ano a ano, vem diminuindo. Se você pegar o índice anual de chuva, vem caindo de 5% a 6% ao ano, ao longo dos últimos 10 anos. Entendeu? Então está difícil para recompor essa água no lençol freático, né? Os poços artesianos também produzem pouco, tem muitos poços que secam, não tem produção. Então tudo isso afeta, né, cara? Como eu falei, nós estamos aqui numa região de fruta. E a fruta precisa de água para produzir e precisa de gente para colher. Nós estamos falando aqui de uma produção de 140 mil caixas, por exemplo, a 60 mil caixas, né? Menos da metade. Esse foi um prognóstico de um dos produtores aí de Itaquaritinga. Olhando um pouquinho para o futuro, o Marcos, se não tiver chuva,
se continuar o tempo mudando como está acontecendo aí, não é um tempo só no Brasil, é no mundo inteiro o tempo está mudando. Está nevando em época que não nevava, tá deixando de nevar em época que nevava, ou seja, tá virando aí, eu acho que o mundo vai ter que se acostumar com isso daí. Olhando futuramente para a produção de laranja aqui na nossa região, como que você está enxergando tudo isso? É claro que com muita preocupação, né, Marcos? Não tem dúvida, porque se para você tirar um pomar, você precisa de água. Então tem muitos produtores investindo em irrigação. E a gente fala, tem que ter um controle eficaz também na questão do consumo da água, porque a água é uma coisa finita, né? Acaba. Então você tem que ter um controle também no que você está jogando de água para não faltar água no pomar. Agora, o que vai acontecer no futuro depende do clima. Depende do tempo. Como eu falei para você, ano a ano está diminuindo. Na nossa região, tem regiões do país que está chovendo bem, mas, por outro lado, não tem indústria processadora. Não adianta eu levar laranja lá no Pará, por exemplo, está chovendo bem para burro, mas não tem uma indústria processadora lá. Então, a plantação de laranja anda junto com a indústria, né? Paralelo à indústria. Caso o custo de frete é muito alto, então você tem que ter toda essa logística. E aonde que realmente, se falar para mim qual que é o futuro da laranja, é preocupante. Nós estamos vendo, nós já produzimos quase 400 milhões de caixas numa safra e hoje nós estamos produzindo aí 230 milhões. Previsão, né? Porque se continuar isso, né, nem colhe isso ainda, né? Eles fazem uma previsão das frutas precoces, das frutas intermediárias e as tardias, né? E depende desse clima aí, as precoces já houve uma perca. Agora as intermediárias, as piraí, essa coisa já estão sofrendo. E as valências, a Natal, que são no final do ano, se não chover, o prejuízo é gigantesco, né? Você não tem a dúvida. Então tudo depende exclusivamente do fator climático, como você falou, está mudando no mundo todo, né? E não tem como que você fazer torcer, você pede a Deus que chove, porque realmente sem chuva, hoje se começa a andar para a região aqui, você vê os grãos, tudo seco já, está tudo seco, entendeu? O prejuízo está sendo muito, muito grande nesse sentido. Eu falo, não só a cultura de laranja na nossa região ainda não prevalece, como as culturas de goiaba, de manga e de limão. Fora a cana-de-açúcar também, que também está amargando seu prejuízo em decorrência dessa seca, né? Tudo, viu? Tudo você perde em decorrência da falta d'água. Precisamos torcer para no futuro não haver uma imigração de indústrias, né? Ó, não está tendo laranja aqui, vamos para o lugar que está tendo, vamos começar do zero em outro lugar. Quer dizer, a região perderia e muito com isso, né? E pelo cenário que a gente está acompanhando, se acontecer esse cenário que a gente está acompanhando, a tendência é essa, né? Então vai afetar tudo. Não tenha dúvida, você está com a razão, porque aqui é o berço da citricultura, né? Matão, Araraquara, é o berço da citricultura. As maiores indústrias estão aqui. A maior indústria do mundo está aí, em Matão. Então você veja bem que realmente tudo isso, como você falou, é uma preocupação constante, tanto do produtor como da própria indústria. Porque a indústria ela gera emprego, como você falou, o suco de laranja do mundo, quase 80% sai do Brasil. O consumo de suco de laranja é o suco mais consumido no mundo. Então tem toda essa questão, né, de investimento, de transporte, de navio dessas empresas, é tudo isso. É um segmento que realmente está passando um desafio muito grande. Porque tanto perde o produtor como também perde a indústria. Você pode ter certeza disso. No processamento, ela há uma perca, entendeu? Então, do resto da fruta, do processamento para fazer uma tonelada de suco, tudo isso é despesa e encarece, mais que os preços estão em alta. Podia ter uma produção boa, chovendo, um volume de produtividade maior, e os preços poderiam ter até um pouco menores do que estão efetivamente sendo comercializados hoje. Esses valores de preço da laranja hoje é recorde. Nunca houve um preço na história da citricultura, você falando em dólar, nesses preços praticados dessa safra, né?
Com certeza. Bem, resta-nos esperar, torcer e rezar para que haja uma mudança aí, principalmente no tempo, que são dois fatores. Primeiro, o tempo, né? Falta de chuva na época certa. E o segundo, o combate ao crime, né? Que está dando dor de cabeça aí para os pesquisadores para saber de que forma isso pode ser combatido. Então a gente tem aqui, Marcão, que torcer para que tudo isso melhore, o tempo e também as pesquisas, para que nós não vamos acompanhar na nossa região uma demandada aí de pés de laranja sendo derrubados, sendo trocados por outro tipo de cultura. Você sai aí no meio da cana, por exemplo, você vê a cana que antigamente tinha 1,5 m, 1,80 m de altura, hoje tem bem menos, né? Então isso está afetando tudo, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, ou torcer para que esse tempo volte à normalidade como era alguns anos atrás, o que eu acho meio difícil, né, Marcão? Você está com razão. A água é vida, né, cara? A água é um fator predominante tanto para o ser humano, para as plantações, para os animais. A água é vida. Então, nós temos que realmente ter um controle eficaz em cima disso, como eu falei, né? A água acaba, o planeta ainda tem muita água doce para ser consumida, mas aí nós estamos falando hoje, agora para as próximas gerações, realmente incógnito do que vai ser enfrentado, né? Porque é muito preocupante isso. A diminuição das águas vem anualmente caindo sucessivamente ao longo desses últimos 20 anos aí. Tá certo. Conversamos aí com o Marco Antônio dos Santos, grande amigo, presidente do Sindicato Rural de Taquaritinga, qual eu agradeço mais uma vez pela atenção, Marcos. Você tem um ótimo dia. É um prazer falar com vocês aí. Um abraço a todos. Muito obrigado.